que muitos ouvem a sua palavra e rejeitam. Eu quero te perguntar nessa noite, como que você tem ouvido a palavra de Deus? Como que você tem ouvido? Você tem ouvido com atenção? Você tem dado crédito para a palavra de Deus? Porque você não tem ouvido a palavra de Deus somente hoje. Deus, ele tem falado contigo há muito tempo. Deus, ele tem falado contigo há muito tempo. E sabe aquela palavra que muitas das vezes a gente rejeita, a gente despreza? Jesus está dizendo que essa palavra naquele último dia, ela vai nos julgar. Nós vamos se deparar com a palavra que já foi falada para a nossa vida, ao qual desprezamos em algum momento. E ele está dizendo que essa palavra, ela vai contar a favor ou contra cada um de nós. E essa palavra, irmãos, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela está esperando um grande dia, aonde ela vai acertar as contas com cada um de nós. Com cada um de nós, irmãos. Jesus, ele falou aqui, muitos desprezam a minha palavra e me rejeitam. Mas eu não vim para julgar, mas naquele dia essa palavra vai julgar essas pessoas. E como é que você tem recebido a palavra de Deus? Você tem se preparado para ouvir a palavra de Deus? Para receber a palavra de Deus? E eu quero dizer aqui, irmãos, alguns pontos em que a gente acaba, muitas das vezes sem perceber, desprezando a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. A primeira forma, irmãos, que muitas das vezes a gente despreza a palavra de Deus, é que quando num culto, assim como esse, a gente está ouvindo a palavra de Deus, só que como o texto diz, a gente não dá atenção para a palavra. A gente ouve, mas não dá ouvido. Porque uma coisa, irmãos, é a gente ouvir, outra coisa é a gente dar ouvido para aquilo que a gente está ouvindo, para aquilo que está chegando aos nossos ouvidos. Então muita gente não dá atenção, não dá devida importância para a palavra de Deus, do Criador, daquele que fez o céu e a terra. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, somente por ouvir, a gente está desprezando a palavra de Deus. E como que a gente faz isso? Você sabe como que a gente faz? É quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, o nosso pensamento muitas das vezes voa. A gente ouve a palavra de Deus, mas muitas das vezes no culto, a gente está pensando no trabalho de amanhã. A gente está pensando muitas das vezes no contrato que a gente fechou ou não deixou de fechar. A gente está pensando na roupa que não lavou, no jantar que ainda não fez. Desviando o pensamento. Está ouvindo com o ouvido, mas não está reverenciando a palavra de Deus com o seu pensamento. Está desprezando, está rejeitando a palavra de Deus. E você sabe o que a palavra de Deus ela vai dizer? Que no culto, irmãos, a melhor chega ali, Marta recebe o Senhor Jesus. E começa ali, desde aquele momento que Marta recebe Jesus, e aqueles que ali estavam com ele, ela começa a trabalhar, querendo servir, querendo dar o seu melhor para o Senhor Jesus. E ela começa a servir, ela começa a ficar fatigada com tantas coisas que ela estava fazendo. Agora o texto vai dizer que Maria, sua irmã, ela correu para os pés do Senhor Jesus e começou a ouvir a palavra dele. E aí, irmãos, em algum momento, quando Marta se sentiu muito fatigada, ela chegou no Senhor Jesus e disse para ele: mestre, não te importas que eu estou servindo sozinha e que a minha irmã está aí sentada te ouvindo? Glória a Deus! Jesus vai dizer, aleluia! Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, chamando a atenção dela, como que querendo dizer: preste atenção, Marta, aleluia. Maria, ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada, que é ouvir a palavra de Deus. Então, a boa parte é o quê? É ouvir a palavra de Deus. A melhor parte do culto é ouvir a palavra de Deus. Se você despreza, não tem problema não. Você quer desprezar, despreza. Mas naquele dia, essa palavra vai cuidar de você. Este momento, esta hora, esse dia. E você vai ter que dar conta. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Ela não volta vazia. Você tem que entender, aleluia, que a gente tem que ouvir a palavra de Deus por inteiro. Senta como Maria fez, ouve com atenção a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ela entrar dentro de você. Deixa ela fazer morada. Deixa ela
arrancar aquilo que não presta de dentro de você. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus, Ele quer fazer morada na tua vida, através da palavra dEle. Aleluia, Ele vem com o seu poder, com a sua unção, e vai fazendo o milagre, vai fazendo a libertação, a transformação. Mas precisa se ouvir com atenção, Deus maravilhoso, dando crédito, acreditando, confiando que a palavra não é do homem, a palavra de Deus. Você quer ver outro segundo ponto em que muitas das vezes a gente acaba desprezando a palavra de Deus? A gente despreza a palavra de Deus muitas das vezes quando a gente rejeita a pregação, porque a gente não vai com a cara do pregador. A gente rejeita a pregação, a palavra que é de Deus, porque a gente não vai com a cara do pregador. é verdade, é verdade, é verdade. Agora eu te faço uma pergunta: como é que a embalagem altera o conteúdo? Fala pra mim. Porque com Deus a embalagem não altera o conteúdo. Pode ser fraco, pode não saber falar, pode não ser agradável na aparência, mas aquilo que vem do trono de Deus é de Deus. A palavra que sai da boca, ela se cumpre. E se você rejeitar ela, naquele dia ela vai te quebrar, naquele dia ela vai te pegar. Aí, irmãos, tem muita pessoa que fala: vixe, aquele irmão que vai pregar, não quero nem ouvir. Oh, Deus de misericórdia. É aquele irmão que vai trazer a palavra, vixe, eu não quero nem ouvir. Irmãos, você não está rejeitando o varão, não. Você está rejeitando a palavra de Deus. E Jesus Cristo está dizendo aqui que quando alguém rejeita a palavra, essa palavra no último dia vai julgar essa pessoa. Não rejeita Deus, não. Você quer um exemplo? Um exemplo. Quem não conhece aqui a história de Balaão? 2 Pedro 2,16 vai dizer, e Números 22 também vai falar acerca do profeta Balaão. O profeta, irmãos, ele estava ali desobedecendo a ordem de Deus. E Deus, irmãos, para impedir a loucura do profeta, ele usou a boca de uma jumenta. Oi, glória. Ele usou a boca de uma jumenta para impedir a loucura do profeta. Agora você quer ver uma coisa? E se esse profeta olha e fala: vixe, é uma jumenta que está falando comigo, eu vou rejeitar, eu não vou ouvir. Naquele mesmo dia, o anjo já estava pronto para matar ele. Foi verdade. E o anjo falou para ele: olha, profeta, por 3 vezes a jumenta se desviou de mim, porque eu já estava te esperando para te matar. Estava esperando para te matar. Glória a Deus. E Deus usou a boca da jumenta e começou a falar com ele, despertar, abrir a visão do profeta. Então você não olha para a embalagem, não. Não olha para o pregador, não. Se a palavra, irmãos, ela se faz referência na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra não cai por terra, não. Ela vai Inscreva-se se no meu cumprir. canal no YouTube. Aleluia. Você tem que E ouça a aceitar, se palavra de abrir a Deus. palavra de Deus. Vai lá no Não YouTube, no meu deixa, canal. pegue isso para a tua Elias Oliveira vida. Não Carvalho. deixa teus olhos te enganar. Inscreva-se. E Aleluia. ouça a palavra. Se entrega a palavra de Deus. Deixa ela entrar dentro de você. Ângelo. Porque enquanto você se abre para a palavra de Deus, o Espírito Santo vai com Valões. ela. Pregando a E palavra ele de vai Deus fazendo o aqui impossível no meu acontecer canal na do tua YouTube. vida. Inscreva-se. Aleluia. Tudo que Deus Não perca essa quer é um oportunidade. coração quebrantado. Jesus Ele vai Cristo em fazer breve vem. Glória a morada. Deus. Louvado seja Deus. Terceira, aleluia, coisa que a gente faz, que muitas das vezes a gente despreza a palavra de Deus, aleluia, é quando a gente chega na palavra, no culto, a gente vem em busca de uma palavra e a gente recebe outra. É quando muitas das vezes há uma pessoa que está enferma, ela vem em busca de uma palavra de cura, e ela chega aqui, ela recebe uma palavra de conserto. Oh, glória. Aí ela vai dizer: essa palavra não é para mim, porque a minha vida está no altar de Deus, e eu somente estou precisando de uma palavra de cura. Aí que você se engana, porque a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, ainda que seja uma palavra que não tem nada a ver com você neste culto. Não despreza ela, não, porque através dessa palavra Deus pode operar um milagre na tua vida. Porque tem muita gente que quando chega no culto, ele não recebe a palavra que veio buscar, ele já se fecha. E você quer ver uma coisa, irmãos? Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que dá até glória a Deus e aleluia no culto,
Mas se depois do culto você chegar nele e falar que palavra que foi pregada, o que Deus falou, ele vai falar muitas das vezes para você: eu me esqueci. Oh, Deus. Eu não lembro. Por que não lembro, irmãos? Porque não prestou atenção. Ouviu, mas não deu ouvido. E essa palavra, irmãos, naquele dia, ela vai cobrar. Glória a Deus. Por isso devemos, assim como Maria, irmã de Marta, sentar, ouvir com atenção, receber a palavra de Deus com alegria e deixar-a fazer a transformação devida na nossa vida. Você quer um exemplo? No capítulo 20 de 2 Reis vai falar sobre o rei Ezequias. A palavra vai dizer que rei Ezequias, ele foi um rei que fez o que era agradável aos olhos do Senhor, diferente dos outros reis. Ele foi fiel a Deus, ele honrou o Senhor no seu reinado. Só que Ezequias, no capítulo 20, a história vai dizer que ele adoece com uma enfermidade mortal, uma enfermidade que era para a morte. Então Ezequias, ele esperava uma palavra de cura, uma palavra, irmãos, que havia de curar ele. E Deus enviou o profeta lá. Ele enviou o profeta Isaías. Só que a palavra não foi palavra de cura, foi uma palavra de conselho. O profeta chegou para ele e disse: olha, Ezequias, Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque diz Deus que você vai morrer e não vai viver. Conserta a tua casa, Ezequias. Conserta a tua casa. Pastor Ângelo. Irmãos, se Ezequias rejeitasse a palavra, Ezequias, Glória a Deus, diz a história que ele foi fiel. A vida dele estava no altar de Deus. Ele estava em comunhão com o Senhor. Ele somente precisava de uma palavra de cura e recebeu uma palavra de correção, de conserto. Conserta-te a tua casa. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Imagina se fosse hoje, a pessoa olhasse assim e ia dizer: falei, isso não é de Deus, porque eu estou em comunhão com Deus, a minha vida está de Deus. Esse profeta está sendo um falso profeta. Não despreza a palavra de Deus. Sim, meu Deus. A palavra de Deus vai dizer que Ezequias não desprezou, mesmo ele sabendo que era fiel a Deus. Ele recebeu a palavra, porque ele sabia que era de Deus. Mesmo ele não precisando se consertar, diz a palavra que ele se humilhou e orou a Deus. E sabe qual foi a oração dele? Foi dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar que eu fui fiel aos teus olhos. Ser servido de te lembrar que eu andei reto nos teus caminhos. Ele sabia, irmãos, da vida que tinha com Deus, mas não rejeitou aquela palavra de conserto. Diz a palavra que ele orou essa oração e chorou. E chorou, se derramou, se humilhou, como se ele precisasse de conserto. Ele se humilhou, ele buscou. Glória a Deus. E Deus ouviu a oração dele. Antes do profeta sair daquele pátio, Deus falou com ele de novo: volta lá e fala para Ezequias que ele não vai morrer, ele vai viver. E eu acrescento mais 15 anos de vida a ele. Tudo porque ele não rejeitou a palavra. Uma palavra que era de correção, sempre que ele precisava de uma palavra de cura. Então, não rejeita a palavra de Deus. Quando você vier no culto através de uma palavra e você recebeu outra, porque se é de Deus, ela não vai voltar vazia. Se você receber a palavra, Ele vai operar o que você necessita na tua vida. Era uma palavra de conserto, Ele operou cura na vida de Ezequias. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E a palavra dele não cai por terra. É por isso que Jesus falou: quem desprezar